Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 20 de dezembro de 2017. O Natal de Martim Lutero. Segundo o historiador Voltaire Schilling, muitas das celebrações e costumes de hoje vieram de tempos muito antigos, remotos, cujas raízes perdem-se em tempos pretéritos. Assim dá-se com a data de 25 de dezembro, o nosso Natal, celebrada no Oriente Médio bem antes do nascimento de Jesus. Todavia o costume de ter-se na sala da casa um pinheiro decorado com bolas, estrelas e luzes de enfeite, é relativamente recente. Supõe-se que originou nos tempos da Reforma Protestante, no século XVI, ocasião em que Martim Lutero, o monge alemão que se rebelara contra Roma, celebrou o Natal com um galho de pinheiro decorado por ele e seus filhos. O catolicismo, herdeiro de Roma. O catolicismo herdou do Império Romano não só o latim mas o gosto pela magnificência pública, amando a arquitetura grandiosa, a estatuária e a pintura mural. Os imensos estádios do romanos, como o Coliseu, templo erguido ao divertimento cruel, foram substituídos pelas catedrais gigantescas cujas torres queriam alcançar os céus, erigidas para o êxtase e a veneração de Deus. Enquanto o Papa assumia as vezes do imperador, as procissões religiosas tendo o bispo à frente apagaram para sempre as marchas triunfais dos cônsules e dos generais romanos de outrora. O espaço das igrejas, das abadias e dos mosteiros, foi entregue a artistas de gênio para que os ocupassem com figuras de santos e santas, como os afrescos de Cimabue e Giotto na Basílica de Assis, ou com passagens bíblicas como a Santa Ceia de Leonardo da Vinci ou a Criação do Mundo que Miguel Ângelo pintou nos altos da Capela Sistina. O catolicismo ganhava os seus conversos pelo catecismo sim, mas também pela imponência dos seus cortejos e cerimônias litúrgicas, pela exuberância da sua arte pública, por colocar o talento de um Brunelleschi, de Bramante ou de Alberti a seu serviço, ação que fez da Itália o lugar com a maior concentração de obras-primas que se conhece no mundo todo. A presença de Deus ao adentrar-se numa nave de uma igreja ou de uma catedral, inundada nos dias de sol pelos reflexos das inúmeras cores fortes dos vitrais, tendo ao fundo o som harmônico das vozes dos monges, ao sentir-se aquele êxtase, onde o construtor, o pintor e o cantor cristão deram o melhor de si para torná-la um recinto divino, como não acreditar que o próprio Deus ali não estava presente? Como o monge Martim Lutero ousou desafiar aquilo tudo? Pois foi exatamente aquela suntuosidade herdada do Império Pagão desaparecido que o teólogo alemão acreditou ser insuportável aos que diziam seguir Jesus Cristo marceneiro, um homem pobre martirizado na cruz. A volta às origens cristãs. Para Lutero, o cristianismo fora uma notável revolução dos cordeiros, da gente humilde da antiguidade que se insurgira contra as injustiças do mundo pagão. Porém, com o passar do tempo, ainda que vitoriosos, eles viram-se usurpados pela casta sacerdotal, sucessora da burocracia imperial em decadência, fazendo com que o pároco substituísse o pretor romano. Concentrando toda a autoridade ao redor do trono papal, os altos eclesiastas esvaziaram as comunidades cristãs da sua primitiva autonomia, inclusive do direito de escolherem seus próprios pastores, como antes, nos primórdios, fizeram os cristãos ao elegeram bispos Agostinho e Ambrósio. Pior ainda, como ele expôs no Manifesto à Nobreza Alemã, de 24 de julho de 1520, fizeram do Papa Senhor do mundo, quando o próprio Jesus Cristo insistira que o seu reino era o reino do outro mundo. Aquela riqueza artística que se concentrava em Roma, a monumental igreja de São Pedro que se erguia naquele momento, era fruto ilegítimo das arrecadações que o papado ordenara extrair da Alemanha em troca de favores a serem alcançados no mundo sobrenatural. Era com o ouro das indulgências surripiado dos beatos alemães que erguiam-se os templos e mantinha-se o luxo em Roma. A reforma e a música. Os cristãos, portanto, com a reforma por ele liderada, deviam retomar o que era seu, reconquistando o seu império perdido.
a Bíblia ele tratou de traduzir para o alemão a fim de que os crentes pudessem por si mesmos, ao lê-la, saber qual era a vontade e os ensinamentos de Deus. Novos hinos, diferentes dos latinos, deviam ser compostos por gente do povo. Lutero lançou-se à obra. Rompido com Roma, casou-se e fez do seu lar uma celebração diária a Deus. Cada cristão deveria seguir caminho igual, compor seus próprios oratórios, tornar a sua casa uma capela, fazer da sua família um coral, rejubilando-se pela boa vida e pela liberdade alcançada. Por toda a Alemanha, desde então, surgiram músicos, organistas ou pianistas, consagrando a vida às partituras e aos instrumentos. É Lutero quem está por detrás de Bach, de Handel, de Haydn e de Beethoven. Se a reforma protestante empobreceu as igrejas, esvaziando os templos de santos e de outras pinturas decorativas, deixando-os enxutos, sóbrios, enriqueceu o espaço privado e público com o intenso som harmônico da música e das cantorias, consagrando a Alemanha como a moderna pátria dos grandes compositores. Nasce a árvore de Natal seguindo seus próprios conselhos. Ele casou-se em junho de 1525 com Catarina von Bora, uma freira que, desertado do convento de Nimst, procurara refúgio em Wittenberg, tendo com ela 6 filhos. O lar para Lutero, o privado, passou a ser a verdadeiro templo do cristão reformado. Era ali que davam-se as Tischreden, as conversas ao redor da mesa, que faziam as vezes da comunhão. Mas faltava-lhe algo que pudesse contrapor a missa do galo dos católicos. Certa vez, numa daqueles terríveis noites geladas da Alemanha, nas proximidades do Natal, ao retornar para casa Lutero encantou-se com a paisagem. Olhando para o céu através de uns pinheiros que cercavam a trilha, viu-o intensamente estrelado, pareceu-lhe infinitos diamantes encimando a copa das árvores. Tomado pela beleza daquilo, decidiu arrancar um galho para levar para casa. Lá chegando, entusiasmado, colocou-o num vaso com terra e, chamando a esposa e os filhos, decorou-o com pequenas velas acesas afincadas nas pontas dos ramos. Em seguida, arrumou uns papeluchos coloridos para enfeitá-lo um pouco mais. Pronto, era aquilo que ele virá lá fora. Todos se afastaram e ficaram pasmos ao verem aquela árvore iluminada a quem parecia terem dado vida. Nascia assim a árvore de Natal. De acordo com o historiador, a grande contribuição de Lutero para o Natal foi unir a música com o Natal e as palavras do Espírito e Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Antologia Mediúnica de Natal. No texto intitulado Oferta de Natal, inicia lembrando das músicas natalinas. Senhor, enquanto as melodias do Natal nos enternecem, recordamos também, ante o céu iluminado, a estrela divina que te assinalou o berço na palha singela. De novo, alcançam-nos os ouvidos as vozes angélicas: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, e lembramo-nos do tópico inesquecível da narrativa de Lucas, Evangelho de Lucas 2, 8, 11. Havia na região da manjedoura pastores que viviam nos campos e velavam pelos rebanhos durante a noite, e um anjo do Senhor desceu onde eles se achavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, pelo que se fizeram tomados de assombro. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de David, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Desde o momento em que os pastores maravilhados se movimentaram para ver-te, na hora da alva, começaste, por misericórdia tua, a receber os testemunhos de afeição dos filhos da terra. Todavia, muito antes que te homenageassem com o ouro, o incenso e a mirra, expressando a admiração e a reverência do mundo, o teu cetro invisível se dignou a acolher, em primeiro lugar, as pequeninas dádivas dos últimos.
só tu sabes, Senhor, os nomes daqueles que algo te ofertaram, em nome do amor puro, nos instantes da estrebaria. A primeira frase de bênção, a luz da candeia que principiou a brilhar quando se apagaram as irradiações do firmamento, os panos que te livraram do frio, a manta humilde que te garantiu o leito improvisado, os primeiros braços que te enlaçaram ao colo para que José e Maria repousassem, a primeira tigela de leite. O socorro aos pais cansados, os utensílios de empréstimo para que te não faltasse assistência, a bondade que manteve a ordem, ao redor a manjedoura, preservando-a de possíveis assaltos, o feno para o animal que devia transportar-te. Hoje, Senhor, que quase 20 séculos transcorreram, sobre o teu nascimento, nós, os pequeninos obreiros desencarnados, com a honra de cooperar em teu evangelho redivivo, pedimos vênia para algo te ofertar, nada possuindo de nós, trazemos-te as páginas simples que tu mesma nos inspiraste, os pensamentos de gratidão e de amor que nos saíram do coração, em forma de letras, em louvor de tua infinita bondade. Recebe-os, ó divino benfeitor. Com a benevolência com que acolheste as primeiras palavras e respeito e os primeiros gestos de carinho com que as criaturas rudes e anônimas te afagaram na gloriosa descida à terra, e que nós espíritos milenares fatigados do erro, mas renovados na esperança possamos rever-te a figura sublime, nos recessos do coração, e repetir, como o velho Simeão, após acariciar-te na longa vigília do templo agora: Senhor, despede em paz os teus servos, segundo a tua palavra, porque os nossos olhos viram a salvação. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de dezembro, por Feijão.